Errar é humano, mas culpar os outros é política. E a minha convidada de hoje tem a política no sangue. Boa noite, Estela. Tudo bem? Boa noite, Ed. Eu tô bem, e você? Prazer estar aqui com vocês no Além dos Outdoors. Que bom. Diretamente aqui do Jack Music Pub, essa casa com mais de 20 anos de experiência na noite bauruense. Nós começamos mais um Além dos Outdoors, o maior programa de entrevistas do Centro-Oeste Paulista. Eu vou falar aqui dos nossos parceiros, a Eficaz Mídia, que é nosso parceiro de divulgação. Eficaz Mídia tem todo o mobiliário urbano de Bauru e de Agudos. Então, se você quer fazer uma campanha offline em pontos de ônibus aqui da cidade, é com a Eficaz Mídia que você vai falar, certo? E a FACOP. A FACOP é a Faculdade de Odontologia aqui dessa região, que é referência na área para toda a América Latina, certo? A FACOP, além do curso de graduação, tem mais de 50 cursos de especialização. Então você pode fazer lá sua especialização em harmonização facial, em botox, que eu estou precisando, inclusive, que está fazendo umas rugas aqui do lado. E também colocar lente de contato e etc. Se você for da região, além disso, você pode ir lá se consultar na clínica FACOP, que você não paga consulta, nem avaliação, você vai pagar apenas o material utilizado, certo? Dito isso, nós estamos na Bru Mais TV, todas as quintas, 10h30 da noite. Nós estamos na Real FM de Piratininga, às 8 horas da noite. E nós estamos na Cultura Regional, sexta-feira, às 10 horas da noite. E nós estamos nas rádios online aqui de Bauru. Nós estamos em todas as plataformas de podcasts. E provavelmente você está vendo aqui a gente no YouTube, que é onde que a gente bomba, né? Então, é isso aí. Nos acompanhe nas redes tradicionais de comunicação, que nós estamos dominando o mercado, hein, Paulo? Daqui a pouco, qualquer canal que você colocar, vai estar passando a gente. A gente passa no canal 27527 da TV a cabo, certo? Vou começar meu papo com a Estela. Bem-vinda ao Além dos Outdoors. Eu comentava antes aqui do programa com você que eu já trabalhei para você. Foi uma satisfação descobrir isso. Já estava no caminho certo. Quando a Estela foi candidata a deputada, na chapa com Arlindo Chinalha, nós fazíamos Arlindo lá, e aí fizemos Estela. É um prazer conversar, eu nunca tive a oportunidade de conversar com você, agora eu estou conversando. Que bom, eu fico feliz, né, de saber que você já teve essa trajetória aí perto da gente. Eu não vou falar o ano, porque senão vai denunciar a minha idade. Vamos contar, vamos contar. Eu conto, eu sou de 71. Não, eu não. Vou fazer uma boa ideia esse ano, 51 anos. A Estela foi vice-prefeita, foi candidata a prefeita, foi vice-prefeita no mandato do Rodrigo Agostinho aqui em Bauru, e agora é vereadora aqui em Bauru. E todo esse tempo no PT. Sim. Como começou a sua vida política, Estela? A trajetória da minha família, a vida social, a vida que nós levávamos, me levou para a participação política, né? Uhum. Eu sempre fui muito ligada às comunidades eclesiais de base da Igreja Católica, às pastorais sociais, sobretudo como mulher e preta, periférica. Eu sempre militei também com os agentes pastorais negros, que é um núcleo dentro da Igreja Católica, e isso nos leva a agir e atuar dentro da sociedade. E aí você vai descobrindo os mecanismos, né, da democracia, e os partidos políticos são um desses instrumentos. E essa proximidade com essa questão mais pé no chão, mais periferia, a luta da população mais empobrecida, por direitos, por educação, por creche. Eu me lembro da primeira creche comunitária aqui na cidade de Bauru, a creche Pingo de Gente, lá no Geisel. A primeira horta comunitária aqui foi tocada pela Eva do Sevac, que era uma referência como mulher também na linha de frente do movimento social, que era uma horta para poder subsidiar com alimentos a creche comunitária. Então essa luta por educação, por saúde, por direitos, primeiro na igreja, depois na sociedade, na comunidade, também nos leva para a política, e eu escolhi o PT, que é o meu primeiro, meu único partido. E daí essa militância que nunca terminou, nunca acabou. Críticas ou não a um partido X, é legal quando tem uma identidade. Fulano Sim. é de tal partido e milita ali naquela causa, e não tem essa
Porque essa promiscuidade que tem hoje, né? Que político, cada hora tá de um lado, vai com um, vai com o outro. É muito ruim, né? Trocar de partido como se troca de camisa, acaba vendendo para o eleitor, para a sociedade, uma imagem de descredibilização dos partidos, né? A gente vive uma época de precarizar a credibilidade da política, e isso é muito ruim para a democracia. Você me disse que você começou essa militância lá na Igreja Católica, né? A Igreja Católica fazia muito esse papel, né? Principalmente quando teve lá... como chamava? Encíclica? Não. Teologia da Libertação. Da libertação. Teologia da libertação. Lá Leonardo atrás. Boff. E depois parou, né? Porque expulsaram muita gente da teologia da libertação. E agora a Igreja Católica está voltando para a política com aqueles núcleos de liderança. Você faz parte desses cursos que eles estão dando de lideranças em algum lugar ou não? Não, eu prefiro me ver como uma liderança que foi forjada dentro da militância da igreja, que a leitura mais crítica da Bíblia aponta a opção pelos excluídos, né? Eu me somo com a teologia da libertação, leio muito o Boff, frequento muitos cursos, muitas atividades que o Leonardo Boff faz, executa, pratica, discute, dialoga, e isso já me preparou para a formação política que eu tenho. Essa opção da igreja pelos excluídos, pela inclusão social, é algo que já está na minha formação, na minha identidade. E isso me preparou como uma figura política no partido, no bairro, na escola, na faculdade. Então, esse diminuir da igreja na área social surgiu também quando cresce dentro da Igreja Católica outros núcleos mais conservadores, né? Como a Renovação Carismática Católica, que a gente respeita muito, mas tem uma visão mais conservadora acerca de uma série de temas, né? Mulheres, a pauta LGBT, a questão da negritude, o social. Eu fiquei muito triste porque minha família, principalmente lá da minha mãe, é muito ultracatólicos. Tem tia freira, meu tio é líder comunitário numa comunidade de vida da Igreja Católica, etc. Assim, votaram todos no Bolsonaro. Eu falei assim, mas gente... Cadê a cristão? Ser cristão e acreditar em certas pautas que esse presidente defende. Aí eu falei assim, mas é totalmente contra. Não, eles faziam, mas assim, armar, vocês são contra armas, vocês são do amor, do carinho. Não, eles têm argumentos para combater. Frases pesadas, né? Como bandido bom é bandido morto. Depois contou toda uma trajetória de catequização dentro dos presídios, inclusive, que a igreja também é pioneira pastoral carcerária, que acredita em perdão, né? Se você acredita em perdão, você não pode acreditar na frase mais célebre aí do Bolsonaro na campanha, que bandido bom é bandido morto. É contraditório. Bem contraditório. Mas vamos falar da sua carreira política. Aí você veio para a política, a primeira coisa você foi candidata a prefeita, né? Logo a foi primeira num susto. Oportunidade. Sim. Eu comecei, então, na igreja, aí dentro da faculdade de Direito, lá na década de 90, militar próximo ao diretório acadêmico, aí as pautas da juventude, as pautas da universidade, e aí eu venho para o partido político, e aí eu me torno dirigente de partido político. E a minha opção era continuar dirigente. Eu fiquei como secretária de mulheres do partido na cidade, como secretária de organização, depois me tornei presidente, coordenadora regional, fui para a direção estadual e depois, posteriormente, para a direção nacional do partido. Então, eu optei por uma militância dos bastidores e da construção do partido e das políticas públicas que o partido desenvolvia. Mas 2000, a gente faz uma aproximação, né, a convite do próprio Tuga à época. Na época estava no PSB, salvo engano, e propõe uma aliança conosco, onde o PT ofertaria vice. E às vésperas dessa eleição, ele rompe esse acordo político, e aí o partido tinha o meu ex-companheiro, Batata, como vereador, já tinha um mandato, indo para a reeleição, e tinha nomes como o do companheiro Roque Ferreira, que a gente infelizmente perdeu para a Covid em 2020, com chances reais de se eleger. Então nós precisávamos criar uma candidatura. Então eu digo no susto porque não era minha opção naquele momento a disputa eleitoral, mas era o caminhar dentro do partido e da construção, vamos dizer, burocrática e teórica do partido. E isso nos leva a procurar alguém. E aí tinham muitos debates naquela época, né? Eu sempre me senti muito preparada para os debates, porque eu estudo muito, eu sou muito disciplinada. Eu estou notando. Mas aí a gente acaba se tornando candidata a prefeita naquela eleição. Nós tivemos 12 mil votos. Foi uma eleição bastante difícil, fui a única mulher.
E acabou surpreendendo, né? Foi uma eleição difícil do ponto de vista de recursos, né? Foi muito no improviso, muito com a militância, mas isso cria um despertar novo pra gente. Em 2000 você foi candidata a prefeita pelo PT. Pelo PT. O PT não estava no poder ainda, então era aquele PT ainda que vendia camiseta para se sustentar. Flanela, né? Inclusive. Aquele ano eu lembro que o Rock fez o flanelaço. Legal. E aquele ano lá foi o ano que o Tuga ganhou? Aquela eleição foi a eleição que o Nilson Costa, que estava ocupando a vaga deixada pelo Iso, né? Que havia sido cassado. Ele se reelege. Há uma polarização extrema entre o Pedro Tobias, a época no PDT. Eu não acreditava que ele ia perder. Exato. Conseguiu perder. E o Tuga Angerami, que era o preferido naquele momento, mas eles polarizam de uma forma que o Nilson corre pelos bastidores e acaba conseguindo se reeleger. Foi a última eleição em primeiro turno em Bauru. Aí, em 2004, a gente atinge 200 mil eleitores, inclusive com uma campanha, né? Da classe política, da imprensa, de alguns setores organizados, a própria Justiça Eleitoral, para atingirmos os 200 mil eleitores. Teve uma campanha ampla com a juventude para se alistar aí como eleitores, e a gente atinge 2 turnos. Aí 2004 já é a primeira eleição em 2 turnos. Cidades um pouco maiores que um turno só é horrível. Muito. Você consegue fazer manobra política e ganhar principalmente quem está no poder, consegue ganhar eleições. Eu vejo em Jaú é um turno só e acontece feitos que a gente desacredita que aquilo aconteceu. Se tivesse 2 turnos, não aconteceria. Exato, Jaú, Botucatu, Marília, Araraquara. Pessoas com 55%, 60% de rejeição acabam ganhando a eleição. Os 2 turnos permitem que você possa sinalizar para um governo de coalizão, né? Porque você se aproxima de aliados que não estavam com você no primeiro turno. Você tem uma chance de rediscutir o que você ia fazer sozinho num primeiro momento. Você discute com novas figuras, né? Então torna a visão de gestão um pouco mais democrática e permite você abrir mão de algumas questões, de alguns conceitos para você absorver novas figuras. E aí, então, eu acho que fica mais representativo, né? E encerra-se a eleição de vereadores, que é algo que, de certa forma, domina muito a eleição em primeiro turno. Sim. Tem um peso muito grande. Muito grande. No segundo turno já estão os mais vereadores chapas, eleitos. mais partidos ajudando, tem mais chance. Exatamente. Né? Bom, aí você sai, você não se elege, né, para prefeita. Sim. E aí qual a sua próxima eleição foi? Aí foi 2004. 2004 eu digo sempre que foi a eleição da minha vida. Foi uma eleição muito importante, porque aí nós somos convencidas no segundo momento. A gente tem uma segunda história com o Tuga, na campanha de 2004, que pouquíssimas pessoas conhecem. Eu já sabia que isso aconteceria de novo, eu já era contra essa reaproximação, mas, de novo, há um núcleo de pessoas dentro do partido que novamente faz esse flerte e novamente o Tuga, né, dá essa passada de mão aí no partido e novamente volta esse debate da candidatura própria. Só que aí a gente consegue ter uma ampliação do número de partidos políticos em torno da nossa candidatura. A gente consegue ter uma credibilidade maior diante da direção estadual e nacional do partido. Aí você tem uma campanha mais profissional, do ponto de vista de produção, do ponto de vista de organização, um número de partidos realmente significativos, com muitos candidatos a vereador, e a gente disputa de verdade e fica em terceiro, numa eleição em que aí polariza Caio Coube pelo PSDB e Tuga Angerami pelo PDT. Aí era o Tuga que estava no PDT, que era o partido anteriormente do Pedro, né, no momento inicial aí dessas corridas. E essa eleição foi muito importante pra gente, sabe? A gente conseguiu andar muito a cidade, discutir muito, construir muito debate em torno de programa de governo, de saídas para as mais diversas áreas, e foi uma eleição muito importante. Se a gente tivesse um fôlego, acho que foi a última eleição em que ainda eram possíveis comícios, né? Eu me lembro do partido ter nos trazido para Bauru a Vanessa Camargo, foi um único showmício grande que nós fizemos. Aí nós tivemos Rosa e Rosinha, por exemplo, né? Todos os bairros da cidade a gente fazia pequenos showmícios, andamos muito, suamos muito a camisa, e foi realmente uma votação histórica pra gente. E acabamos sendo o fiel da balança no segundo turno, onde foi a última eleição também que havia aquele intervalo
Termina o primeiro turno, tem um intervalo em que não tem campanha, você volta depois de uma semana para você abrir os debates e o programa de TV para ter aí 15 dias e fazer o segundo turno. E naquele momento nós fizemos um acordo político com o Tuga. Nem havia possibilidade naquele momento. A polarização nacional era PT-PSDB. Sim, não tinha como apoiar o Caio. Apesar de termos ouvido, né, sentado com ele, com a coordenação de campanha, e fechamos com o Tuga Angelami dentro de uma proposta que a gente intitulou de 13 razões para agora votar 12, em cima de algumas ideias de cidade que nós pontuamos com ele, para marcar que nós selamos ali um acordo político em torno de algumas agendas. Claro que a maioria delas não foi seguida, não foi respeitada. Não fomos para o governo, né? Nós não quisemos, não aceitamos cargo, o partido oficialmente. Nos mantivemos numa oposição crítica, né? Mas propositiva. E foi assim que a gente se comportou durante os 4 anos da gestão Tuga, que acabou sendo um marco, né? Eu faço aqui, apesar de todas essas críticas ao Tuga, eu faço aqui um reconhecimento de que depois, em 2008, quando a gente volta, a gente tem que reconhecer que o Tuga fez uma opção política, né, de sanear o caixa da prefeitura, parou a cidade em obras, construções, não avançou, mas ele equilibrou as finanças da prefeitura, voltou a ter CRP, que é a certidão de regularidade previdenciária, voltou a poder receber recursos a fundo perdido, emendas parlamentares. Isso é importante, que Bauru vinha de uma fase difícil, né, do pós-ISO até o governo Nilson, e os 4 anos de governo Tuga, sem poder receber recursos. Então, foi uma época bem complicada. E depois de 2008, quando encerra o governo Tuga, ele entrega a cidade saneada. Esse é um reconhecimento que, independente da questão ideológica, a gente precisa fazer. Além dos outdoors. Oferecimento Eficaz, mídia externa. Facop, Faculdade do Centro-Oeste Paulista. Pureza Filmes, produtora de vídeos. E DNE, agência de publicidade. É hora de investir. E a Brumax tem a oportunidade certa para você. Seja um microfranqueado Brumax. Um modelo único de negócio criado para você lucrar e conquistar a sua independência financeira. O tapete personalizado é um produto de excelente qualidade e com alta demanda no mercado. Afinal, é a fixação da marca da empresa. Por ser um produto de grande aceitação no mercado, o retorno financeiro é imediato. E para se tornar um microfranqueado Brumax, você não precisa ter um ponto comercial e nem estoque. Disponibilizamos um completo treinamento sobre o produto e o mercado de vendas, além de uma central de dúvidas que funciona diariamente. E tudo isso com um pequeno investimento, sendo 50% desse valor revertido em produtos. Realize o seu sonho, tenha seu próprio negócio, a sua independência financeira e lucre muito. Seja um microfranqueado Brumax. Voltamos a apresentar a Lei dos Outdoor. A cidade tá com asfalto horrível, né? E vai resolver. Eu vi que estão fazendo alguma coisa, mas isso vai. Eu sei que tem dinheiro, né? Mas o que está acontecendo? O nosso problema é bem maior do que esse, né? Que, na verdade, não está só com asfalto horrível, né? A gente está com uma política pública horrível, sofrível. Eu acho que a primeira avaliação que nós temos que fazer é que a eleição desta prefeita, Sueli Rosim, é acidental. E por ser acidental, ela não chega com um programa de governo e não chega com uma experiência nem com uma expertise, nem da cidade, nem de como governar uma cidade. E Bauru, sem nenhum menosprezo a qualquer cidade pequena, não é uma cidade pequena. É uma cidade de 400 mil habitantes e com a complexidade dos problemas urbanos que Bauru tem, né? Tem um crescimento desordenado do ponto de vista dos loteamentos, né? O regulamento aí do Estatuto da Cidade, plano diretor participativo, lei de uso e ocupação do solo é extremamente complexo em Bauru. Então você tem muita desestrutura. Isso requer um conhecimento técnico, um conhecimento político que ela não tem. Não tem porque não é daqui, mas também não tem porque não tem um preparo político e administrativo para isso. Então ela é a jornalista
né? Também nenhum demérito aos jornalistas. Já vi grandes prefeitos que É bom vieram mesmo, dessa é bom área. mesmo. O Paulo aqui é jornalista, eu sou. Não sou nem louca de atacar jornalistas aqui onde eu tô, né? Mas esse desconhecimento do administrativo faz com que ela, por exemplo, inicie 2021 sem nenhuma preocupação com algo que é tipo assim, ó, é livro de cabeceira. Você manter equipe de tapa-buraco profissional é uma necessidade. É a melhor política? Não, naturalmente. Você tem que ter um plano de pavimentação, de recuperação asfáltica. Mas nem o de tapa-buraco tínhamos. Então você encontrava, tanto no centro, altos, em outras regiões ditas mais nobres da cidade, os mesmos problemas que começaram a ficar agigantados demais nos bairros periféricos. Então aqui na Rodrigues, aqui na 15 de novembro, na 7, você ficava sem um pneu. Por quê? Porque abriam verdadeiras crateras. Some-se a isso uma falta de planejamento do Departamento de Água e Esgoto, que é a nossa autarquia. Que aí começou, ao invés de abrir só aqueles buracos para consertar a questão das tubulações, dos espaços de coleta ou de distribuição de água, demorava para cobrir. E aí começou a virar uma espécie de lombadas, né? Então eles fazem aqueles recortes retangulares. E não corrigia. É só a prefeita manda. Você tá entendendo? E aí foi se acumulando muito, Ed. Então, a parte de pavimentação tá muito precária. Nunca esteve tão precária. Porque nem se faz com eficiência o tapa-buraco. E aí não é culpa dos servidores. Nós temos ali meia dúzia de servidores encarregados disso. Uma cidade desse tamanho, você não vai dar conta. Então, naturalmente, assim que entrou, ela tinha que ter tido uma preocupação com as equipes emergenciais, mas não tinha a expertise e não trouxe uma equipe com o preparo necessário para isso. 2 anos depois, metade do governo já. É isso que acontece, é o que está acontecendo, esse retrato que você descreveu aqui. Eu entendo bem isso, porque na política nacional falam muito disso, né? De o político não político. E eu tenho pavor cada vez que alguém fala isso. Eu também. Você quer ser operado por um médico que não é médico? Eu não. Então, o lugar de política é para político. Exatamente. Você tem que entender de política, tem que ser da política, tem que saber como que é do jeito, mas eu administro minha empresa muito bem. É outra coisa, a prefeitura não funciona igual a empresa. Um exemplo, o secretário de saúde, que já foi o anterior, o Dr. Orlando, que pode ter feito um trabalho bom na Unimed, que tá na esfera particular. No serviço público, provocou um verdadeiro caos. Não tem a experiência de trabalhar com servidores públicos, o ritmo, as regras, não é? Então você não tira uma nota e manda pagar. Você tem procedimentos. E isso leva tempo, você tem que ter um planejamento com antecipação. Então você cria um caos em plena pandemia. O que as pessoas não entendem da administração pública é exatamente planejamento. Exato. Porque, fala assim, porque demora para comprar na minha empresa, eu mando fazer. Tudo bem, então você tem que planejar antes. Exato. Tá evidente, né? Exatamente. Ou vai lá e muda as leis, né? Por isso que tem um orçamento um ano antes, né? Stella, tirando as reclamações que eu tenho pessoais para fazer, vamos lá. Aqui em Bauru tem alguns problemas crônicos, né? Como falta de água que acontecem. Eu não sou apetecido disso. O condomínio que eu moro tem uma caixa d'água gigante lá que a gente não sofre com isso. Sim. Mas eu vejo muito a barbearia onde eu corto o cabelo. Às vezes eu vou lá reclamar e o cara não tenho água para trabalhar. O que está sendo feito? Está sendo feito alguma coisa para resolver isso? Tá bem pouco, né? Nós tivemos um debate bem pesado há alguns dias pela Comissão de Meio Ambiente na Câmara com o presidente do Departamento de Água e Esgoto, porque é um assunto complexo, né, Ed? Na época que nós conseguimos, no governo Dilma, em 2013, os 118 milhões para o tratamento de esgoto, o fundo perdido, que aliás virou essa calamidade, nesse elefante branco, né, por uma ineficiência do Rodrigo e depois seguido pelo Gazeta, e agora finalmente a prefeita cancelando, quer dizer, virou um elefante branco, um recurso que estava aí na mão para fazer algo importantíssimo para a saúde pública. Naquele momento nós pleiteávamos 70. Por quê? Porque nós já tínhamos o fundo, temos mais de 180 milhões do fundo de tratamento de esgoto, que fomos nós que pagamos, os cidadãos, todo mundo que tem a sua continha de água paga a taxa de esgoto também. O acordo naquela época com o Rodrigo, via governo federal, Ministério das Cidades, com os contatos que nós tínhamos na Casa Civil, foi da seguinte ordem: interessa que nós possamos ofertar a totalidade, os 118 milhões, ao invés de 50 e vocês usarem 50? Por quê? Porque aí vocês poderiam usar os recursos, que na época já era de mais de 100 milhões, que está no fundo, para vocês fazerem a modernização
do Departamento de Água e Esgoto. Para você evitarem perda, Bauru praticamente perde 1 litro de cada 2 que produz. Tem vazamento em tudo quanto é lugar. Aí você tem uma outra questão que é as nossas fontes. O Batalha está numa batalha para continuar sobrevivendo. Você não tem um plano de recuperação de mata ciliar, né, de acompanhamento dos proprietários. Você tem muita área de pastagem, você tem muito eucalipto na região, não só da origem do Batalha como um todo, toda a sua extensão. Você tem uma lagoa de captação extremamente esgotada, que não dá mais conta. Você precisaria construir uma nova. E o Rodrigo topou. Essa foi uma das coisas mais assim que eu abomino que ele fez, porque aceitou, e assim que nós conquistamos os 118 milhões, abriu mão do compromisso. Voltou atrás com o compromisso de investir os recursos do fundo, que deveria passar por lei autorizativa da Câmara. Não fez, abriu mão. Não, eu vou deixar isso aqui como garantia. Portanto, passou todo o restante dos anos, né, os últimos 3 anos do governo, de 13 a 16, sem investir pesadamente na contenção desse desperdício, na modernização, na questão da lagoa de captação, na questão do próprio Batalha. Não é? Não adianta você fazer campanha, não desperdice água. Não é só isso. É algo muito mais complexo. É uma política pública de captação e distribuição, em que você também tem que ser eficiente. O número de desperdício em espaços públicos, como as próprias caixas, é um absurdo. Então falta muita água porque falta muito planejamento. Vamos resolver a curto prazo? Particularmente eu não sou otimista não. Foi anunciado que em janeiro se faria toda a limpeza do espaço de captação da lagoa. Por quê? Porque está dominado ali, né, por algas e outras espécies, e aí quando vem as chuvas a gente perde muito de armazenar muito mais água, porque chove muito em Bauru. Sobretudo agora que a natureza está bem desequilibrada, né? Graças aos homens. É engraçado, né? Chove, alaga tudo e depois não tem água. Depois não tem água, exatamente. Sem contar os mecanismos, né? Eu visitei... Morre afogado ou de sede. De afogado piada, ou de sede é piada. Mas não é. Eu fui visitar 2 sindicatos recentemente para uma discussão sobre assédio moral e eu fiquei impressionada. O Sindicop, que é o Sindicato dos Agentes Penitenciários, e o Sindicato da Construção Civil, os trabalhadores na construção civil. Mas a racionalidade empregada para captação de água da chuva, para reuso de água de determinados espaços e para geração da própria energia com o sistema fotovoltaico, é fantástico. Não estão mais pagando energia, está sobrando, porque o que você produz você joga na rede. E a água, eles usam pouquíssima água que vem da rua, que vem do DAE. O reaproveitamento para limpeza é fantástico. Quer dizer, essa é uma visão macro, né? Que modelo que nós estamos construindo de UPAs, de UBSs, de escolas, não é? De todos os próprios municipais, se constrói com essa vertente? Não se constrói. Não se constrói com essa vertente. Então você não dá exemplo enquanto agente público. Você, poder público, não dá exemplo nem do vazamento, nem de modernização dessa forma de construir. Então, assim, tá de parabéns quem faz. Eu sei que tem uma imobiliária lá na Getúlio Vargas também, que eu visitei uns 5 anos atrás. Vou citar o nome, né? Mas, assim, que já faz isso. E é maravilhoso, porque, tipo assim, desperdício zero em absolutamente tudo, tanto do ponto de vista da energia quanto da água. Então, depende muito de educação, depende muito de planejamento. Mas eu acho que tá caminhando a passos de tartaruga nessa gestão, porque o que foi anunciado para janeiro, por exemplo, não aconteceu. Pior, aí eles contrataram um serviço de uma equipe ligada a uma universidade que apontou que vai ter que ser bem devagarzinho porque a retirada das algas vai ter que obedecer lá uma tabela para não liberar muitas toxinas. E assim, seguindo o ritmo do que foi apresentado, é realmente de chorar, porque daqui 2 anos não terminou de limpar nem a lagoa de captação. Quer dizer, o que é que nós vamos fazer? Então, assim, é uma visão ainda muito tímida, muito tacanha, muito pálida de como resolver o problema. Então, infelizmente, eu acho que a gente ainda contribui. Resolver o problema do esgoto. Falaram que tem um caminhão de dinheiro aí para resolver o esgoto. Então, eu quero saber. Então, veja só, já gastaram boa parte do caminhão, que foi a fundo perdido. A obra tá lá, também a passos de tartaruga, aqui com muita culpa do Rodrigo, né? Fez uma licitação às pressas, né? Contra a minha vontade. Não havia necessidade de terminar naquele governo a licitação. Uma licitação de 118 milhões
para coletar e tratar o esgoto de uma cidade como Bauru, não é para se fazer às pressas. Pouquíssimas empresas têm capacidade técnica e condições de participar de uma licitação como essa. Então foi feito de forma muito rápida, com pouquíssima discussão sobre o modelo, e aí acabou virando o problema do problema, que depois no governo Gazeta não se estancou, se agravou. É a empresa contratando a empresa para resolver o problema da outra empresa, e agora a prefeita Suelen, no início do ano, rompendo o contrato, judicializando o processo para chegar na novela que agora foi apresentada. Ou seja, a saída é a gente fazer uma PPP. Já gastou milhões e milhões e milhões, agora vamos entregar para uma iniciativa privada que já pegou essa fase pronta, né? Pronta entre aspas, e aí ela opera por 30 anos, ou seja, acabou privatizando aquilo que nós conseguimos com muito esforço, recursos públicos para construir por conta do próprio município com recursos nossos e que já deveria estar operando. Então, pressa não é uma boa receita, ser afoito não é uma boa receita, não ser diligente é uma receita para o fracasso e, infelizmente, a gente fica sem resolver o problema da água, sem resolver o problema do esgoto. Além dos outdoors. Oferecimento Eficaz, mídia externa. Facop, Faculdade do Centro-Oeste Paulista. Pureza Filmes, produtora de vídeos. E DNE, agência de publicidade. Aqui na Brumax você encontra tudo em higiene, limpeza e acessórios. Fabricamos produtos super concentrados para todo tipo de limpeza, residenciais, comerciais e industriais. Vem em uma de nossas lojas físicas, acesse a nossa loja virtual ou faça seu pedido pelo WhatsApp. Brumax, solução em higiene e limpeza. Voltamos a apresentar Além dos Outdoor. Eu vou fazer mais uma pergunta local pra gente encerrar. Certo. Eu vi que a minha produtora é muito competente. Você conversou com a Israel, né? Sim. Pra cá. Ela falou assim que você era contra a poda das árvores, o corte das árvores da Getúlio. Onde que passou uma vida inadova lá. Ocupamos lá, inclusive. É verdade, vocês ocuparam Ocupamos, lá. fomos lá acampar lá. E aí, como foi isso aí? Por quê? Foi forte. Porque aquilo para mim é o que o movimento chama, movimento em defesa do meio ambiente, de arboricídio, né? Sem nenhum processo, sem nenhuma discussão, tudo truncado, tudo secreto, tudo de gaveta, com uma visão muito clara de atender aos interesses de alguns empreendimentos habitacionais, numa área que está extremamente adensada, para facilitar a vazão de trânsito. Acabaram com 51 árvores de 70 anos de idade. 50. Isso é um crime. Eu apelidei a prefeita de Suelen Motosserra. Eu costumo ir na sessão toda segunda com uma camiseta com o tema da semana. Né? Já virou uma marca. Naquela semana nós fomos literalmente com essa marca. Porque a foto era muito feia. Era criminosa. E se você vê o que aconteceu, não resolveu problema nenhum de trânsito ali. Não, ficou continua ruim. Horrível. Eu passo ali todo horrível. Não, continua ruim. Pior. Tornou o solo que era de fácil absorção, porque era mato permeável, agora é impermeável e criou uma nova Nações lá embaixo, porque está estourando tudo lá embaixo nos trilhos. Quando é dia de chuva, chuva forte, a Comendador virou uma cachoeira, né? Desce aquela água numa velocidade espantosa, acabou ali, os canteiros estão sendo destruídos, em dia de chuva você não pode andar lá. É área para ser evitada tanto quanto as Nações, porque isso é uma questão de racionalidade. Eu sei o que você está pensando, mas isso é impopular, porque o bauruense está começando a ficar irritado com o trânsito. Extremamente. Para chegar aqui, eu cheguei atrasado hoje para a entrevista, a vereadora chegou primeiro que eu. A Duque aqui tava horrível. Terrível. Eu tô começando a ficar bravo de morar. Tá virando São Paulo isso daqui. Não tá virando São Paulo, porque não é nem perto do tamanho de São Paulo, mas tem pouca estrutura. Pouquíssima. Falta alargamento de avenidas, falta rua, falta vias de trânsito rápido. Agora, o nosso plano diretor, Ed, é de 2008. Ele tinha que ter sido revisto em 2018. Nós estamos em 2022. Não foi. E a visão moderna do plano diretor é gestão democrática e participação popular. Então tem que ser revisto com o povo participando.
Teve uma fase, uma empresa contratada na gestão anterior, que depois teve um distrato agora no começo dessa gestão e, por fim, não foi encaminhado para a Câmara. Aí você tem a Prefeitura mandando para a Câmara a lei de uso e ocupação de solo, feito de uma forma que não cumpre as exigências necessárias, ou seja, ouvir a população. Porque quem sabe o que você precisa? Avenidas, pavimentação, que tipo de construção você quer para aquela região, o que pode, o que não pode. É a população. É isso que é esse o modelo. Esse dia de carro dos Világios, ali que tem um shoppingzinho ali em cima. Village Mall. Village Mall. E ali, o lado de lá da pista, o amigo aqui do programa, José Jorge, ele é dono das terras ali, falou que vai sair 7 condomínios lá. E aí, descendo, tem mais 2 anúncios, 2 construtoras que vão fazer prédios. Prédios, né, pro trânsito, porque é um pedacinho pequeno de ocupação para um monte de gente. Aí você vai. Chega na hora que ela chega na ponta da Getúlio, ali no McDonald's, na ponta da Getúlio, é 2 pistas simples. Uma ruinha simples. Uma vai e uma vem. Falei assim, e tinha fila de carro para entrar. Falei assim, com essa já tem fila. Rua simples, vão construir todos esses empreendimentos imobiliários aqui para cima, e só que ninguém mais passa aqui. Porque o tanto de carro que vai ter, assim, eu acho que para deixar alguém construir mais alguma coisa lá pra cima, tem que ter a contrapartida de fazer uma avenida aqui, contornando, sei lá, alguma coisa. Mais do que isso, um dos instrumentos do Estatuto da Cidade, que é uma lei de 2001, é a outorga onerosa. O que significa isso? Você pode construir o que você quiser, mas você vai ter quantificações de mensuração econômica de volta para o município para você investir em políticas públicas. Todo mundo quer construir na mesma região. Então você está construindo uma cidade de ricos e uma cidade pobre. E um trânsito insuportável para qualquer um. Nossa, e está criando um apartheid. Bauru é muito dividido mesmo. Extremamente. Nas outras cidades, tipo assim, já tem o bairro lá, os Franceschi, que é mais rico, mas assim, aí depois construído o condomínio do outro lado, então você passa por um bairro pobre para chegar no mais rico e no... Então é meio assim, jogado. Aqui o norte é dos ricos, o sul é dos pobres, né? Não, ao contrário. O sul é dos ricos, o norte é dos pobres. E, inclusive comunidades que chegaram aqui na Zona Sul antes, que a classe média alta e os ricos, que é, por exemplo, Jardim América, a própria favela, que agora a gente nomina tecnicamente comunidade, né? A comunidade Jardim Europa está ali há 40 anos. Não tinha esses condomínios, tinha 2, 3 condomínios. Né? Então você percebe que há uma tentativa de expurgar essa população para você ficar somente com um determinado padrão. Aqui a Zona Sul parece o Morumbi em São Paulo, que tem aquele prédio que é todo viradinho, que tem piscina inclusive na sacada. A pobreza extrema encontra a riqueza absoluta. Né? Tá ali colado. E isso incomoda alguns setores. Então a cidade vai sendo planejada para você deixar os pobres num determinado lado da cidade e os ricos do outro. E, se possível, dificultar que eles venham por esse lado aqui, né? Sem dúvida. E um dos debates que a gente está colocando é que cria uma lei de usurpação do solo que chega de forma inadequada na Câmara, porque ela teria que vir depois do plano diretor. Chega sem a previsão de ZEIS, que são as zonas de especial interesse social. Isso é uma falta gigantesca. E chega com um preço exacerbado para se fazer desdobros em áreas periféricas. Ou seja, você não vai mais ter crescimento de habitação de interesse social. Porque se você tornar mais caro o desdobro nessas áreas mais periféricas, quem vai investir lá? Tem uma empresa que está fazendo casa popular perto do Geisel lá. E ele falou assim que vai ter pedido... Está tão caro lá, que ele vai ter que fazer o teto da caixa, o mais caro possível da caixa, para uma casinha de... Por quê? Porque você transmite de volta o preço para aquele que vai comprar. Quem que vai comprar? Quem vai comprar essa casa desse seu amigo não é o mesmo que vai comprar uma casa nos condomínios 7 que estão surgindo na região que você falou. Então você cria uma cidade de ricos e uma cidade de pobre. E isso está errado. É burra a elite que quer se encastelar. Não tem como você se encastelar. Se eles pudessem fazer um muro, eles faziam. Tenho certeza. Alguns exemplos de assaltos, inclusive, que já aconteceram na cidade, mostram que não há muro que transponha o abismo social. Você cria abismos... Que frase, hein?
Que frase, não há muros que transponham o abismo sexual. Sexual não, social. Não dá, é um abismo muito gigantesco esse o social, porque assim, você fica encastelado e seu filho usa o tênis de R$2.000. Quando ele der a primeira volta na esquina, alguém vai ver o valor daquilo, alguém que provavelmente está passando fome, pai está desempregado, mora numa comunidade ali perto que não tem a iluminação. A Europa, para você ter uma ideia, por uma ignorância que vem desde o governo Rodrigo, perpassa pelo Gazeta e continua do governo Sueli, Onde fica? não tem nem Me ponto de explica iluminação. onde Jardim fica. Europa é do lado do Ilha de Capri. Aí você vai subindo, você vai ter os világios, Sim, é uma sim, região sim. toda de condomínio. Mas o Ilha de Capri é muro. Então você vai estar ali 20 metros, você está com a Europa, a favela da Europa, a comunidade da Europa. E logo do lado de cá do córrego você vai ter as casas, as mansões. Você tem esse abismo gigantesco. Né? Os ônibus, por exemplo, você pensar em política pública em Bauru, os ônibus são navios negreiros. De final de semana, tem pouquíssimos. Por quê? Preocupação da política pública de transporte é a mesma da construção. É para levar as mão de obra para empregadas, trabalhar. né? E tá errado, não é? Não. Esse é o abismo social que eu tô te dizendo, que é intransponível. Essas diferenças em algum momento te encontram. E a história cobra. Estela, a gente tinha assunto para ficar aqui mais 1 hora falando. Eu não falei um monte de coisa que eu queria perguntar. A gente volta. Vamos fazer outro programa. Mas eu preciso terminar, né, Paulo? Obrigado por você ter vindo. Eu que te Aceitado agradeço. o nosso convite. Foi muito agradável. Você fala muito bem Obrigada. e tem muitos argumentos. Eu quero fazer não uma entrevista, um debate com você, que eu quero bom. te afrontar em algumas coisas. Vamos lá. Nós somos o Além dos Outdoors, o maior programa de entrevistas do Centro-Oeste Paulista. Estamos encerrando essa entrevista com a vereadora Estela. Muito legal, obrigado, viu, Estela, pelo papo. É muito legal debater as coisas da cidade, da população, das classes sociais. É muito interessante o assunto, né? Estamos encerrando aqui. Vou falar dos nossos parceiros, Eficaz Mídia. Se você quer fazer uma campanha offline em Bauru e Agudos, a Eficaz Mídia tem o maior número de pontos de ônibus. Aliás, a Eficaz Mídia tem o maior mobiliário urbano do interior do estado de São Paulo, mais 900 pontos de ônibus, que você pode usar para estampar sua marca em toda a cidade. E a Facop. A Facop, além de ter o curso de graduação de odontologia, lá em Piratininga, no período noturno, que é um diferencial, ela tem mais de 50 pós-graduações para você que já é dentista e quer ampliar o seu atendimento. Além disso, para você aqui da região, você pode fazer consultas lá na Facop. A Facop pega alunos modelos, né, clientes modelos, né, que você vai lá, faz todo o procedimento e paga apenas o material. A avaliação é totalmente gratuita, você só faz depois de receber o valor que vai ficar o material. Então você sabe tudo antes para depois lá e fazer o tratamento com eles. É muito legal. E eu vou ser um aluno modelo lá aluno não, né? Paciente modelo na Facop, porque eu vou colocar lente de contato, Paulo. Você acha? Vai ficar bom, hein? Fala a verdade. Então é isso. Lembrando sempre que nós estamos na Brumais TV. Todas as quintas, às 10h30 da noite, tem episódio novo lá. Nós estamos na Real FM e também na Cultura Regional, 2 rádios. Estamos em várias rádios online aqui de Bauru. E você pode assistir a gente pelo YouTube, você pode assistir a gente pelo nosso site, alemdosoutdoors.net. Você pode escutar a gente em todas as plataformas de podcast. Qualquer lugar que você digitar lá, Além dos Outdoors, a gente existe em qualquer lugar. E é isso. Obrigado por Exa Filmes, que está aqui gravando a gente. Obrigado, Jack Music Pub, esse bar maravilhoso que nos acolhe sempre, né? É isso. Até o próximo programa. Tchau.